Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa e integro o projeto da ULB, Universidade Aberta Leonel Brizola. E nós temos aqui o objetivo de darmos algumas dicas interessantes para a produção da tua redação na prova do Enem. Tudo bem? Venha fazer parte dessa história junto conosco, venha conhecer como a redação é cobrada na prova do Enem e, mais que isso, ser aprovado, a fim de que você consiga construir o futuro do nosso país com muito conhecimento e muita sabedoria. Tudo bem? Vamos, por favor, comigo aqui à tela. O primeiro tópico que eu quero comentar com você é o que zera na redação do Enem. Eu tenho tópicos dos quais eu jamais posso fugir. Melhor dizendo, eu não posso me esquecer jamais desses tópicos que estão aqui apresentados, a fim de que você consiga ter êxito na prova do Enem, a fim de que você não alcance a nota 0. Você sabe que a redação do Enem vale 1000 pontos, é uma quantidade significativa e que vai decidir o seu futuro nas diversas formas em que o Enem pode te avaliar. E você ter bom desempenho na redação é fundamental. Então o primeiro ponto é você conhecer como não ficar na nota 0. O primeiro deles é a fuga total ao tema. O que você não pode deixar acontecer de maneira alguma é o tema, por exemplo, igual foi da última redação, era violência contra a mulher, e você redige um texto acerca de política nacional. Você pode até pensar que esses assuntos têm alguma correlação, mas existe ali uma fuga do tema e é uma fuga completa do tema. Isso, claro, vai fazer com que você alcance a nota 0. Tudo bem? Outro tópico que vale a pena ser comentado é a não obediência à estrutura dissertativa ou argumentativa. Nós sabemos que o texto dissertativo ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. E você sabe que na hora de compor o seu texto, o melhor formato é que você tenha um parágrafo para a introdução, entre 2 e 4 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Ou seja, como é que é o melhor parâmetro, professor, para a gente poder fazer redação do Enem? Você tem que pensar comigo o seguinte: eu vou ter lá as 30 linhas para serem redigidas. Eu recomendo que você tenha um texto com no máximo 6 parágrafos. Melhor dizendo, um texto entre 4 e 6 parágrafos. Você vai ter um de introdução, um de conclusão. O que vai variar de quantidade são os parágrafos de desenvolvimento. Você vai ter entre 2 e 4 parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? Você que está me assistindo com certeza já conhece a estrutura dissertativa argumentativa. E você sabe que para que um texto seja dissertativo, não é necessário apenas que ele tenha mais que 3 parágrafos, entre 4 e 6 parágrafos. É necessário que você entenda para que serve a introdução, para que serve o desenvolvimento e para que serve a conclusão, porque aí você vai ter uma obediência à estrutura dissertativa ou argumentativa. Como é que funciona isso, professor? Na introdução, você tem a obrigação de apresentar o tema. O tema está lá supracitado, igual, por exemplo, na última prova do Enem, era sobre violência contra a mulher. Você tinha lá primeiro o quê? Apresentar o tema e dizer o que você quer defender naquele tema. Dali você vai delimitar suas bases de defesa. Você vai falar: a violência contra a mulher é provocada pela falta de denúncias e falta de políticas públicas. Ótimo. Uma ligada à esfera social, a outra ligada à esfera de atuação política. Pronto. Coloquei lá que a violência contra a mulher é uma realidade e essa realidade só ocorre pois a falta de denúncias feitas pela sociedade, assim como há também a falta de políticas públicas destinadas a combater a violência contra a mulher. Primeiro passo é esse, introduzir, apresentar o tema. Se eu coloquei 2 bases de defesa, naturalmente eu terei 2 parágrafos de desenvolvimento. Então como é que vai funcionar, professor? Fiz a introdução e na introdução apresentei o tema. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, a minha primeira base de defesa era sobre a falta de denúncias. Ótimo. Então, meu segundo parágrafo vai ser destinado a falar sobre essa falta de denúncias. Ou seja, você vai pegar para mim um parágrafo e vai dizer para mim quais são as causas da falta de denúncia, quais são as consequências da falta de denúncia, quais são os exemplos, os efeitos dessa falta de denúncias. Tudo bem? Depois você vai fazer para mim o terceiro parágrafo destinado à segunda base de defesa. A segunda base de defesa era destinada à falta de políticas públicas. Então você vai para mim no terceiro parágrafo detalhar por que razões a falta de políticas públicas, quais são as causas dessa falta de políticas públicas, quais são as consequências dessa falta de políticas públicas, exemplos ligados, correlatos a essa falta de políticas públicas, bem como você vai falar para mim quais são os efeitos de tudo isso. Isso, portanto, seria o terceiro parágrafo do seu texto. O último parágrafo, destinado à conclusão, o fechamento do seu texto, ele tem 2 finalidades.
A primeira delas, que você consiga retomar a introdução. A ideia de um texto dissertativo é que, na conclusão, você consiga reafirmar aquilo que foi apresentado na introdução. Ou seja, o último parágrafo sempre retoma o primeiro. Da seguinte maneira: dito isso, é evidente que a violência contra as mulheres cresce de maneira alarmante no país. Eu posso dizer, dito isso, eu posso dizer, portanto, posso dizer, dado o exposto, posso dizer, a partir dos argumentos apresentados, são todas formas de abrir a conclusão do meu texto. Além disso, além de fazer esse fechamento dessa maneira como eu te falei, é fundamental que você na conclusão apresente a proposta de intervenção. Você sabe que dos critérios de avaliação da redação do Enem, existe um fundamentalíssimo chamado proposta de intervenção, e que você precisa ter cuidado com ele, que é a sua atuação em face ao tema, a sua capacidade de resolver aquilo que foi apresentado, a sua capacidade de solucionar o tema que foi exposto lá no comando da prova de redação. Então, primeiramente, estou falando para você sobre essa obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Você se lembrar que o texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e vou colocar para você aqui, um parágrafo de introdução, de 2 a 4 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Mas não é só isso. É fundamental que você se lembre de que não é só fazer 4 parágrafos, não é só fazer 5 parágrafos, não é só fazer 6 parágrafos. É fundamental que você entenda para que serve a introdução, para que servem os parágrafos de desenvolvimento e para que serve a conclusão. Desta maneira, você vai ter obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Caso não haja essa obediência, tua nota há de ser 0. Tudo bem? Tópico 3. O seu texto, ele não pode ter quantidade inferior a 7 linhas. Se o seu texto tiver menos que 7 linhas, você está reprovado do exame, ou seja, sua redação precisa ter pelo menos 8 linhas. Só que já adianto, principalmente àqueles que já estão treinando e que já conhecem a redação do Enem. Se você, porventura, sabe que essa redação é dividida em, no mínimo, 3 parágrafos, recomendei aqui entre 4 e 6 parágrafos, a tarefa mais difícil de todas é você fazer esse texto ter só 30 linhas. Normalmente, textos com quantidade inferior a 7 linhas, eles só ocorrem se a pessoa não souber o número 2. Porque um texto de um candidato que sabe qual é a estrutura dissertativa, naturalmente ultrapassa com facilidade as 7 linhas. Tudo bem? Número 4. Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Vou primeiro comentar sobre essa parte. Impropérios, quaisquer ofensas que você possa colocar na tua redação discursiva. Formas de, por exemplo, querer ofender, querer denegrir aquele que está corrigindo o seu texto. Desenhos ou outras formas propositais de anulação. Digamos que você, distraidamente, acabou lá a sua prova do Enem, acabou a redação, acabou a prova objetiva, você distraidamente foi lá e fez um coração no canto da sua folha de redação discursiva. Para você, lembranças de um grande amor que não há de voltar. Agora, para quem está lendo o seu texto, para a banca examinadora, isso é considerado uma marca identificadora e é proposital, tudo bem? Portanto, isso incorre na nota 0. Além disso, ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Igual nós já tivemos em algumas ocorrências, né? Candidatos que estavam lá fazendo a redação discursiva e colocaram receitas culinárias, colocaram assuntos ligados a times de futebol. Isso tudo são razões para que haja a anulação da sua redação discursiva, portanto, a incorrência na nota 0. Tudo bem? Número 5, desrespeito aos direitos humanos. Isso aqui é condição básica para que você possa seguir em qualquer certame que você fizer pelo país, quaisquer vestibulares, prova do Enem ou concursos públicos. Quem é que quer dar espaço nas formas de acesso à sociedade a um indivíduo que não respeite os direitos humanos? Por exemplo, na última prova do Enem, o tema da redação discursiva era sobre violência contra a mulher. E você vai colocar para mim, imagine que um candidato faça para mim uma proposta de intervenção da seguinte maneira: para resolver os problemas da violência contra a mulher, seria necessário decapitar em praça pública todos os violentadores, a fim de que eles sirvam de exemplo aos demais homens e assim acabe com a violência contra a mulher. Você pode até achar que isso resolve alguma coisa, só que isso fere os direitos humanos. E se você fere os direitos humanos, é uma razão suficientemente necessária para que você seja eliminado do Enem, de qualquer vestibular e de qualquer concurso público.
Tudo bem? Então é fundamental que você o tempo inteiro saiba que os seres humanos possuem direitos e eles devem ser respeitados. Número 6, redação em branco, mesmo com texto em rascunho. É até complicado explicar isso aqui, né? Se você entregar para o examinador no dia da prova a folha de redação em branco, é óbvio que você vai ser reprovado e você vai tirar 0 na redação, tudo bem? Isso aqui é algo ponto pacífico. Agora, vale a pena comentar assim, mesmo com o texto em rascunho, o fato de você ter feito o seu texto no rascunho, o fato de você ter redigido o seu texto em rascunho, não te elimina a necessidade de colocar na folha de texto definitiva. De nada vai adiantar se você, candidato, fizer a sua redação discursiva, fizer tudo lá no rascunho, mas se esquecer de colocar na folha de texto definitivo. Caso você não faça essa transposição, obviamente, nota 0 para você. E por fim, cópia do texto motivador. Toda a proposta de redação do Enem, ela é acompanhada de textos iniciais. Esses textos são chamados de textos motivadores. Por que, professor, textos motivadores? Considera-se o seguinte, que até aquele presente momento, ninguém estava pensando, por exemplo, na última prova do Enem, na violência contra a mulher. Ninguém estava pensando sobre isso. A banca te oferece um texto que vai te servir de inspiração, que serve para você começar a pensar na temática proposta. Tudo bem? Os textos, eles são meramente motivadores, ou seja, eles são inspirações. Você não pode copiar trechos dele, pois a cópia do texto motivador faz com que você também tire a nota 0. Mas eu sei que você, candidato que está me assistindo, com certeza vai, ao ler o texto motivador, se inspirar. Vai encontrar no texto motivador ideias que são pertinentes para a produção da sua redação discursiva. A cópia não é permitida, mas a paráfrase é. Tudo bem? Ou seja, você não pode pegar o texto motivador e copiar trechos dele. Mas o que você pode fazer é, professor, percebi que lá no texto motivador havia uma ideia muito bacana e que ficaria legal no meu texto. Você pode parafrasear esta ideia, tudo bem? Só que o que significa primeiro paráfrase? Paráfrase significa reescritura, tudo bem? Ou seja, você pode parafrasear, você pode reescrever a ideia. Segundo, a paráfrase, a reescritura, ela não pode ser o tópico central do seu texto. O tópico central do seu texto é a produção de um texto inédito. A paráfrase vai servir como apoio, tudo bem? Isso tudo te falando do seguinte: o texto motivador está lá, existe no texto motivador ideias pertinentes, você pode, com certeza, utilizá-las, mas não de maneira copiada, mas sim de maneira parafraseada, tudo bem? Ou seja, o primeiro ponto é você tomar conhecimento daquilo que te faz cair no 0, de 1000. Fuga total ao tema, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa, texto com até 7 linhas, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação, também você colocar informações deliberadamente desconexas com o tema, desrespeito aos direitos humanos, redação em branco, mesmo com o texto em rascunho e, por fim, cópia do texto motivador. Tome consciência desses tópicos todos, pois você, em um ato de ousadia, pode acabar incorrendo em um deles e alcançando a nota não desejada por nenhum dos candidatos da prova do Enem. Tudo bem? Vamos mais à frente. Quero colocar para você algumas dicas pontuais, deixa-me apagar isso daqui, algumas dicas pontuais para a tua redação do Enem. Que dicas são essas, professor? Quero chamar a sua atenção para aquilo que vai te dar nota, para aquilo que vai te dar pontos, tudo bem? Primeiro tópico que quero comentar com você diz respeito à construção textual. A construção textual, ela passa por 2 aspectos. O primeiro deles, chamado de estética textual, o segundo deles, a parte gramatical, tudo bem? A estética textual, meus amigos, é algo que, na prova do Enem, não tem um peso tão grande como se compararmos a argumentação, a proposta de intervenção, obviamente. Quando nós falamos em estética textual, é uma pontuação importante, mas de não peso tão grandioso. Só que existe um ponto muito interessante sobre a estética textual a ser comentada. O que acontece? Quando você redige um texto, a primeira coisa que qualquer examinador observa é a estética, é a construção do texto, o visual do texto. O que acontece? Se a sua estética não for boa, o examinador já pensa assim: se a estética está desse jeito, imagine o resto. O examinador ainda nem leu o seu texto, ele ainda nem viu o seu texto. Mas se ele ver uma estética indevida, ele já pensa: se a estética está assim, imagine o resto. Agora, quando o candidato faz um texto esteticamente agradável, o examinador pensa: a estética está boa, portanto,
pode ser que esse candidato saiba o que está fazendo. Percebe a diferença? Em um deles, ele simplesmente já demerita o candidato. Pensa da seguinte maneira: se a estética está assim, imagine o resto. E já vai ler a sua redação com olhares de demérito, ou seja, já vai ler pensando em uma nota depreciativa. Agora, se a estética está agradável, ele pensa, pô, se a estética está assim, pode ser que este candidato saiba o que está fazendo. Tudo bem? Então o que acontece, meus amigos? Estética textual é um tópico muito importante. E sobre estética textual, o que precisamos nos lembrar? Primeiro ponto. Estética textual passa pela caligrafia. Você precisa tomar cuidado. Existe uma diferença muito grande entre letra bonita e letra legível. Letra bonita, poucas pessoas têm. E por que poucas pessoas têm? Porque é um critério subjetivo. Às vezes, a letra que eu, Elias, acho bonita é uma letra que você, que está me assistindo, não se agrada. Tudo bem? Por esse motivo, o critério beleza, ele é subjetivo. Agora, o critério legibilidade é diferente. Legibilidade é quando alguém consegue pegar o seu texto e reconhecer nele, por meio das palavras, aquilo que você quis dizer. Então, eu preciso de letra legível. Tudo bem? Não há aquele problema que algumas pessoas ainda se preocupam demasiadamente em misturar letras cursivas com letras de forma. Você pode, sem problema algum, sem qualquer problema, fazer essa mescla, desde que você, no seu texto, faça a diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tudo bem? Mas se você, por acaso, utiliza letra cursiva e coloca um B de forma, isso é problema? Não. Eu sei que existem candidatos que, por exemplo, estão me assistindo e escreveriam a palavra busca dessa maneira aqui, ó. Veja só, emprega-se um B de forma em meio a letras cursivas. Isso é um problema? Não, isso não fere a sua estética textual, tudo bem? Então, primeiro ponto da estética, caligrafia. Segundo ponto da estética que quero trazer a vocês aqui, diz respeito à orientação das margens. Você, quando redige seu texto, você tem a obrigação de orientar tanto a margem da esquerda, bem como a margem da direita. Se você desrespeita o alinhamento das margens, ou seja, se você faz aquele texto com aquilo que popularmente chamamos de caminho de rato, ou seja, o seu texto está no canto aqui todo disforme e no outro canto todo disforme, isso é um problema de estética para o seu texto. As margens devem estar alinhadas. Terceiro, o alinhamento paragrafal. Você, quando vai redigir o seu texto, claro, você tem de dar aquele espaço inicial para iniciar o parágrafo, até porque está dito na sua proposta de redação, no seu edital do Enem, que é um texto dissertativo em prosa. Por ser um texto em prosa, é um texto em parágrafos, tudo bem? Para que você produza um texto em parágrafos, obviamente, você precisa dar aquele espaçamento inicial. Espaçamento inicial este que talvez você tenha aprendido a fazer com 2 dedos. Só que 2 dedos, quando você tinha 8 anos de idade. Você hoje é um marmanjo, 16, 17, 18, 19 anos, fora aqueles que estão fazendo o Enem na faixa dos 40, 45, 50 anos. Hoje você tem dedos gigantescos. Você colocar 2 dedos é quase consumir metade da folha. E isso caracteriza inconcisão, ou melhor dizendo, em linguagem popular, encheção de linguiça. Para fazer o teu parágrafo, o que eu sugiro a você? Utilize a partir da margem um único dedo, ou então você vai pegar aquela perninha da tampa da caneta, tem a tampa da caneta, tem a tampa de fato, a perninha da tampa da caneta. É uma medida boa para que você faça o seu parágrafo, tudo bem? Mais que isso, se você utilizar para fazer o primeiro parágrafo um dedo, para todos os demais parágrafos, você vai utilizar um dedo. Se você utilizar a perna da tampa da caneta Bic para fazer o primeiro parágrafo, nas demais, você vai usar também a perna da tampa da caneta Bic. Isso vai fazer com que os seus parágrafos sejam alinhados e, se alinhados, você tem estética agradável. Mais que isso, professor, quando eu estou redigindo a minha redação discursiva, se eu errar uma palavra, eu posso rasurar? Pode. É permitida a rasura. E como é que você pode rasurar uma palavra? Da seguinte maneira: passe um traço simples acima da palavra, só um traço simples, e você vai escrever a forma correta à frente. Tudo bem? Passe um traço simples e escreva a forma correta à frente. Esse é o modelo padrão para que você possa rasurar. Nada de rabiscar a palavra, nada de forçar a caneta, nada diferente de um traço simples, escrever a forma correta à frente. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo conhecem esse detalhe do traço simples, mas possuem imensa resistência em fazer isso. Porque pensam, ora professor, se eu passo um traço simples, a palavra permanece legível e eu tenho vergonha de mostrar que errei.
Meus amigos, toda vez que você está redigindo um texto, você passa um traço simples, é como se você dissesse o seguinte: isso aqui não existe para este texto. Portanto, nenhum examinador vai ficar lendo o que está embaixo do traço. Ele vai ignorar aquele traço e vai ler o que está à frente. Não há perda de pontos para rasura, desde que você rasure da maneira adequada, devida e correta. Tudo bem? Mais que isso, meus queridos, quando falamos de estética textual, é fundamental você se lembrar de que, na hora de produzir o seu texto, você não pode ultrapassar a quantidade de linhas disponibilizadas, ou seja, 30 linhas, e título você só dá uma redação discursiva se o comando exigir, tudo bem? O cara vai colocar para você assim, ó: redija um texto dissertativo, argumentativo acerca do seguinte tema. Ao redigir o seu texto, dê um título a ele. Quando essa afirmação é feita, pronto, você tem a obrigatoriedade de dar um título ao seu texto. Só que isso não ocorreu na prova do Enem ainda, tudo bem? Por esse motivo, sugiro a você que na linha 1, comece a sua redação discursiva sem o título, tudo bem? Sem o título. O Enem, por tradição, não pede título, tudo bem? Isso quanto às marcações estéticas, como é que o seu texto pode ser harmoniosamente disposto na folha de redação discursiva. Na parte gramatical, o Enem avalia a composição gramatical do texto. Você precisa ter atenção. Acentuação gráfica. Acentuação é o critério das partes de correção gramatical em que os candidatos mais incorrem, cometem erros. E mais ocorre, sabe por quê? Simplesmente porque os candidatos se esquecem de acentuar as palavras. Acentuação é menos conhecimento, mais atenção. Eu vejo em muitas oportunidades que candidatos em redações discursivas, quando eu corrijo textos de alunos meus, que a acentuação é um critério que em muitas oportunidades o candidato conhece. Ele sabe que aquela palavra deve ser acentuada, mas ao redigir, a pessoa simplesmente não se preocupa com o acento. Ela ignora a existência do acento. Por esse motivo, a acentuação exige de você atenção, para que você não cometa erros tão bobos quanto esses. Além disso, ortografia, você escrever as palavras conforme prevê os dicionários e o vocabulário oficial da língua portuguesa. Detalhe extremamente importante acerca da ortografia e da acentuação. A partir de 1º de janeiro de 2016, entrou em vigência plena o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Acordo este que alterou 0,5% das palavras da língua portuguesa. Agora, a vigência do novo acordo é oficial. Por esse motivo, ao redigir o seu texto, você deve respeitar tudo aquilo que reza o novo acordo. Você deve agir em conformidade com o novo acordo. Ideia sem acento, joia sem acento, tudo bem? Mini saia, aglutinado sem hífen com 2 S's, as formas que o novo acordo apresenta. Detalhe importante, não é a existência do novo acordo que vai fazer com que você, candidato, já pense: então, professor, nem vou fazer o Enem. Não conheço o novo acordo? Nada disso. Reitero, o novo acordo ortográfico, ele alterou 0,5% da escrita das palavras da língua portuguesa. Portanto, você, independentemente do novo acordo, ainda deve conhecer 99,5% das palavras, ou seja, a ampla maioria ainda é conhecida por você, candidato. Então, o novo acordo não é razão para desesperos, não é razão para lamentações. Tudo bem? Na parte gramatical, também tenha muita atenção com concordâncias, regências e a parte de pontuação. Pontuação também é um critério que chama muita atenção, principalmente 2 pontuações que com frequência aparecem ao longo do texto: vírgulas, pontos finais. Detalhe importante acerca do ponto final. Todo parágrafo da sua redação discursiva deve ter, no mínimo, 2 pontos finais, tudo bem? Se você é daqueles candidatos que faz um parágrafo de 5 linhas e o único ponto final que você consegue encontrar é na linha 5, está na hora de mudar este padrão, tudo bem? E por que mudar este padrão? Quando você faz um parágrafo em que você só encontra um ponto final, é como se o seu parágrafo fosse um único período, como se o seu parágrafo fosse uma única frase, sem interação, sem pausas e pior, um parágrafo confuso, tudo bem? Então é fundamental que você, candidato, saiba fazer as pausas. É uma característica hoje muito marcante do brasileiro. O brasileiro, quando redige, ele só sabe a hora de começar a escrever. Ele nunca sabe a hora de parar. Então você deve fazer a diferença. Você está aqui, claro, me acompanhando para fazer uma nova história, para fazer um novo rumo para sua produção textual e para a sua vida. Por isso, redija fora da caixa, redija colocando mais pontos finais. Tudo bem? Vamos falar da estruturação, da montagem da introdução. Como eu havia dito a você, a introdução do seu texto ela deve ter tema e deve ter bases de defesa. O que eu quis dizer com isso?
O tema violência contra a mulher. Primeiro passo é você falar sobre a violência contra a mulher. 2 ou 3 linhas. A violência contra a mulher é um fenômeno historicamente noticiado e que, nos dias de hoje, ainda é uma dura realidade vivida pelos brasileiros. Pronto, fiz a apresentação do tema. Depois, na mesma introdução, eu preciso colocar as bases de defesa. Esse fenômeno ocorre devido à falta de denúncias feitas pela sociedade, bem como pela falta de políticas públicas destinadas à resolução do problema. Pronto, fechei a introdução. Toda introdução você deve ter isso aí gravado em você. Toda introdução ela deve ser montada com tema e com bases de defesa. Tudo bem? Além disso, meus queridos, número 3, seleção e organização dos argumentos versus riqueza dos argumentos. Qual que é a diferença? Seleção e organização dos argumentos é você ter respeito à estrutura dissertativa argumentativa, já falamos sobre ela. É você ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você saber como organizar essas ideias e você escolher as suas ideias. Tudo bem? Na hora de produzir o seu texto, meus amigos, é fundamental que você não fique perdendo um tempo gigantesco tentando fazer a redação inédita do Enem. Tudo bem? Quando eu falo a respeito de redação inédita, é porque eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo me dizem assim, professor, eu gasto aí 4 horas para fazer uma redação. E eu gasto 4 horas porque quando eu estou redigindo meu texto, eu penso, vou colocar essa ideia. Mas depois você pensa, vou colocar essa ideia não. Todo mundo vai falar sobre isso. Meus amigos, se você teve uma ideia, coloque, tudo bem? Não perca tempo quanto a isso. Coloque a ideia. Porque, na verdade, fique sossegado. Aquilo que você disser na sua redação discursiva, metade do Brasil também vai dizer, tudo bem? O importante não é só a seleção dos argumentos. Além de você selecionar, poxa, professor, é uma ideia que não me parece inédita, mas é uma ideia boa. Ótimo, selecionei o argumento. O que conta muito é como você organiza esse argumento no texto. Se você sabe que esse argumento, isso aqui deve estar na introdução, isso aqui eu tenho que colocar no desenvolvimento, isso aqui vai lá para a conclusão. Isso é muito importante e, além disso, a riqueza dos argumentos. A riqueza dos argumentos é igual eu estava falando para você. Na hora de montar o desenvolvimento, você tem que trabalhar com relações de causa e consequência, exemplos. É isso que dá riqueza aos seus argumentos. É isso que dá profundidade aos seus argumentos. É você, por exemplo, pegar uma base de defesa, a falta de denúncias. Aí eu vou apontar quais são as causas da falta de denúncias. Ora, a falta de denúncias, por quê? As mulheres são coagidas no seio familiar, a falta de denúncias porque a sociedade não quer se envolver nos problemas dos outros. Qual é a consequência disso? A consequência disso são mulheres marcadas pela violência doméstica. Além disso, como consequência dessa medida, casos de violência extrema que levam à morte. E terceiro, consequência disso é a cultura do machismo, em que o homem sempre parece uma figura superior à mulher. Então, perceba, coloquei a relação de causa e consequência, é isso que traz a riqueza ao seu texto. Tudo bem? Então lembre-se, escolhi o argumento, organizei no parágrafo correto, fiz a interação com causas e consequências. Vou repetir para você. Selecionei o argumento, organizei no parágrafo correto e, além disso, fiz a interação com causas e consequências. É isso que vai fazer com que o seu texto ganhe profundidade. Por fim, vamos falar um pouquinho da proposta de intervenção da tua redação discursiva. Proposta de intervenção seria a solução, em que, claro, como comentei com você, você deve tomar o cuidado de não ferir os direitos humanos. Para a composição da sua proposta de intervenção, eu sugiro que você siga alguns passos. Que passos são esses, professor? Primeiro passo é você dizer o que deve ser feito. O que deve ser feito. Qual é a medida adotada para que aquela solução ocorra? Tudo bem? Depois, você vai dizer para mim quem está envolvido. Quem está envolvido. Ou seja, você dizer para mim quem é que participa dessa solução. Quem é que trabalha para que essa solução ocorra. Terceiro, é você colocar para mim como essa proposta será realizada. Será realizada. Tudo bem? Como essa proposta será realizada. Ou seja, você colocar
causas, consequências, melhor dizendo, é você colocar a metodologia dessa solução. Tudo bem? Você dizer para mim com que meios essa solução vai ocorrer, quais são os instrumentos para que essa solução ocorra, você dizer para mim qual é o modo para que essa solução ocorra. Além disso, você colocar para mim a finalidade dessa solução. Isso aqui, pessoal, é você colocar a metodologia. Você disse para mim o que deve ser feito. Você disse para mim quem é que está envolvido. Mais importante que isso, é você ainda colocar como essa proposta será realizada. É o modo, o meio, tudo bem? Isso aqui é o que mais conta ponto na sua proposta de intervenção. Ter uma boa proposta de intervenção é fundamental, mas você saber detalhar e explicar essa proposta de intervenção é a palavra-chave para a produção da sua redação do Enem. Mais importante que isso, meus amigos, proposta de intervenção deve ficar na solução da sua redação discursiva, ou seja, no último parágrafo. Por esse motivo, ainda mais sabendo que os candidatos normalmente perdem pontos significativos nessa proposta de intervenção, eu sugiro a você, candidato, que sempre reserve, no mínimo, 5 linhas para a produção dessa conclusão. Melhor dizendo, que você produza o seu texto com um espaço entre 5 e 8 linhas destinados à conclusão. 5 a 8 linhas para que você feche o texto e apresente a sua proposta de intervenção. Dessa maneira, você terá melhor rendimento na sua proposta de redação discursiva, melhor dizendo, você terá melhor rendimento na sua proposta de intervenção. O grande problema é porque muitos candidatos querem fechar o texto em 2 linhas, 3 linhas, e a proposta de intervenção, claro, vai sair deficiente. E eu quero que você, candidato, claro, não cometa este erro e tenha uma proposta de intervenção satisfatória, uma proposta de intervenção adequada. Tudo bem, meus queridos? Dessa maneira, eu fecho com vocês essas orientações para a composição do seu texto, tudo bem? Ainda quero falar para vocês alguns temas que acho relevantes para a proposta do Enem. Só que falarei isso em um próximo vídeo. Continue comigo, até daqui a pouco.